quem não me conhece, eu sou a Suzy, uma das fundadoras dessa casa, que já existe há 11 anos aqui no plano material, né? E com certeza há muitos anos no espiritual. E hoje a gente vai falar um pouco sobre equilíbrio e saúde. E foi um tanto, falei para a Mônica que eu deveria até ter mudado o tema, porque foi uma semana de bastantes intercorrências na saúde, né? Que eu falei, meu Deus, devia falar outro. Mas não, o tema acho que, acima de tudo, é para mim, sabe? Então, a gente vai começar falando sobre saúde com um texto que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Tem um capítulo pequenininho no Evangelho, mas bem profundo, falar sobre o cuidar do corpo e do espírito. Porque às vezes a gente adentra na doutrina espírita, a gente se encanta e a gente quer fazer tudo, né, pela nossa alma. Mas a gente esquece também do nosso corpo, que é de suma importância. E quantos atendimentos a gente vai ali para a saúde, que muita coisa acho que até poderia ser evitada se a gente não negligenciasse tanto o nosso corpinho, né? Então, nesse capítulo ele fala, né? Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. E aí a gente pegou essa abordagem para variar um pouco, né, e sair de Joana, né? Eu peguei essa obra de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que se chama Saúde. Esse livro é um livro bem antigo, o professor Silvino já está rindo aqui, porque ele adora o João Nunes Maia, né? Mas essa obra está disponível em PDF na internet. Então, quem entrar lá e digitar Saúde, Miramês, João Nunes Maia, pega essa obra e dá para ler inteira, porque não é possível em uma hora a gente falar todo o conteúdo que está lá, tá? Mas ele faz uma abordagem bem simples, num palavreado bem acessível, que às vezes as pessoas falam que ler Joana é um pouquinho difícil, e aqui já está Joana. Mas sabe por que está Joana? Porque ela prefacia essa obra, acredita? Então o prefácio da obra tem Joana de Ângeles, a benfeitora, e ela faz essa introdução. Meu amigo, o problema da saúde é de vital importância, por dependerem, de certo modo, os vários quesitos da felicidade, da vigência desse precioso concurso. Entendamos, porém, a saúde como um conjunto de condições que decorre do equilíbrio físico e psicológico, do bem-estar social e econômico, mas, sobretudo, da harmonia interior em face da visão espírita da vida. Então ela faz um complemento, né? Porque quando você vai pegar o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, a OMS, vem lá, né, que saúde é um perfeito equilíbrio, né, do bem-estar físico, psíquico, social, e daí Joana vem, ela corrobora todos esses fatores, mas ela fala aqui também da harmonia interior em face da visão espírita da vida. Por quê? Porque quando a gente adentra o Espiritismo e a gente vai lá, estuda as obras básicas, a gente vê os princípios, a gente entende que existe a imortalidade da alma, a gente entende que vai ter reencarnação, então quer dizer, nós estamos aqui. Mas essa provavelmente não é a nossa primeira encarnação neste planeta. Então, se a gente tem ciência disso, nós sabemos que somos espíritos imortais, também acaba a pressa, né? Que tá, nossa, agora eu estou com 80 anos, o que será de mim? Né? Se a gente tem essa visão da imortalidade, muda tudo. E isso não quer dizer que nós vamos negligenciar o nosso corpo, a nossa saúde, muito pelo contrário, nós vamos cuidar bem dele como um empréstimo que Deus nos deu para que a gente possa cumprir o nosso papel nessa jornada. Mas amplia, né? Porque senão vem muito questionamento. Por que um tem câncer? Por que o outro nasce deficiente? Onde é que está a justiça divina? Então a gente começa a entender a justiça divina.
E a gente sabe que se a gente planta, a gente colhe. E muitas vezes, né, como diz Emmanuel, as nossas existências, elas são solidárias. Então, muitas vezes, o que nós estamos passando hoje é fruto de algum resgate lá de um pretérito bem distante, 400 anos atrás, 1000 anos atrás, porque agora nós estamos em condições de fazer esse enfrentamento. E não é por justiça, por castigo, sabe? Por punição. Mas porque nós pedimos. É incrível, né? A gente reclama das nossas aflições, mas nós pedimos as nossas aflições. Então, por quê? Porque a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Então, ninguém foge à consciência. Na hora que a consciência desperta, a gente quer ficar quite com Deus, né? A gente não consegue ir para frente sabendo que a gente deixou algo para trás. E que aquele algo que a gente deixou para trás pode estar prejudicando alguém, ou principalmente prejudicando a nós mesmos. Então esse conceito que a mentora fala é sobre isso. Ó, sem um conhecimento espiritual de profundidade em torno das causas que propiciam os acontecimentos humanos, com a consequente compreensão da metodologia para conduzir os efeitos, o binômio saúde e doença permanece sob complexidade de difícil condução. Então esse prefácio da obra, né, isso aí foi em 1983, e é isso, né, nesse palavreado que as pessoas falam que é difícil, Joana está querendo dizer isso. Que eu acho que ela está querendo, ela que me perdoe se eu não estiver falando correto. E prefacia essa obra também o Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra fala que não existe beneficência perfeita na Terra por não existir nela almas de total perfeição. Não existe saúde integral dentre os homens por não existirem criaturas neste mundo que gozem de perfeição espiritual. Entretanto, estamos caminhando para o aperfeiçoamento. Haveremos de passar por muitas escolas e uma delas é a dor. Anjo benfeitor que nos leva ao verdadeiro caminho do entendimento. Então, não é que seja necessário só passar pela dor, mas a dor é uma das escolas e que geralmente a gente aprende mais, né? Porque quando está tudo muito bem, parece que a gente fica estacionário ali. Aí quando a dor chega, ela dá uma sacudida e faz a gente pensar, rever conceitos. Todavia, é de regra da filosofia espiritualista e de domínio da consciência em Cristo que cuidemos da nossa saúde. Dr. Bezerra não está falando aqui da filosofia espírita, ele está falando espiritualista. Porque há várias religiões espiritualistas que creem em algo mais do que só essa vida, mas não necessariamente são espíritas. Então, que cuidemos da nossa saúde. Este é o nosso dever e um dos mais urgentes onde fomos chamados a progredir. Fui médico quando era encarnado na Terra e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar, por não terem interesse em mudar de vida. Tá vendo? Às vezes, tem-se ganhos secundários com a doença, né? Aí entra a psicologia, né? Porque se eu estou com dor, o outro vai e me ampara, se eu reclamo, eu tenho um ganho pequeno, mas tenho um ganho. E assim, precisa haver o interesse em mudar de vida, precisa ser feita a reforma íntima. A mentora Joana fala, né, nesse estudo aí do autodescobrimento, que o autodescobrimento ele é pessoal, ele é inadiável e ele é intransferível. Então, quer dizer, somos nós conosco mesmos. Os outros podem ser bengalas, mas não devemos usar como desculpa. Porque quando a gente quer, a gente vai, independente do meio que a gente está. E o
O Dr. Andrei Moreira tem um livro que se chama Cura e Autocura. O Dr. Andrei, ele é um médico homeopata, ele é o presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E ele tem um livro que se chama Cura e Autocura. Existe essa palestra no YouTube com esse título, que é muito bacana da gente assistir. E lá ele fala, sabe, que as pessoas buscam anestesia, elas não buscam a cura, elas buscam anestesia. Porque quando a gente está com dor, tudo que a gente quer é o bendito do remédio que passe aquela dor, né? Só que, como diz o Dr. Alberto Almeida, ele fala assim, a gente precisa aprender a fazer duas perguntas. A gente sempre faz uma, né? Por quê? Mas a gente também precisa fazer o para quê. O para quê, ela é muito mais profunda. Porque assim, eu tenho uma dor, tá, tudo bem. Agora, por quê e para quê? Qual que é o objetivo de estar passando por isso? O que eu tenho que aprender? Aquilo que é constante na minha vida, que dá um ciclo e daqui a pouco está de novo. Dá um ciclo e daqui a pouco está de novo. E aí ele continua falando que tomam uma injeção e neutralizam seu valor de cura pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Tomam um xarope e isolam o poder curativo do xarope pela incompreensão e pela dúvida. Ingerem pílulas e distraem seus elementos harmoniosos pela vingança e o ódio. Recebem passes e água fluidificada e desintegram seu energismo com o vírus da calúnia e com o ácido da impaciência. Está vendo quanto fator contrário que impede a cura, que impede o restabelecimento da saúde? Aí entra tudo o quê? Todas as emoções perturbadoras, né, professor? Você ouve. E ele fala, e a caridade? A caridade, bendito nome que clareia todas as consciências, anda com todas as criaturas sem se preocupar com o tempo, tomando todos os espaços na inspiração divina, esperando que todos resolvam mudar de ideias e pensar com o Cristo na dimensão do amor. Então quer dizer, né, a caridade, esse anjo bendito, né, de quantos benfeitores nossos, o nosso anjinho protetor, né, aquele espírito que foi lá e endossou o nosso reencarne e torce por nós. E muitas vezes nós nos distanciamos por todos esses sentimentos negativos, né? Olha, tá ali, estamos tomando aquele medicamento, aquele xarope que é para a saúde, mas não deixo de ser ciumento, não deixo de pensar em ódio, em ciúme, e essas emoções perturbam e desequilibram o nosso organismo. Mas a caridade, né, desses anjos tutelares, né, está ali esperando o momento propício. A gente vê no centro espírita, quando existem as sessões de atendimento aos espíritos sofredores, e que vem ali aqueles resgates, às vezes, de tempo, sabe? Muito tempo que a pessoa está ali naquele estado, já desencarnada, mas cultivando aqueles sentimentos, até que chega um dia e ela cansa. E nesse dia que cansa, vem um anjo protetor, geralmente a mãezinha, a avózinha, né? Alguém muito assim próximo. A gente tem, né, o filme do Nosso Lar, que o André Luiz está lá no umbral e tá a mãe, né, um espírito de escola super evoluído. Será que ela se afastou dele? Não. Esse tempo que ele ficou no umbral, de jeito nenhum. Desde o momento do desencarne ela estava junto. E muito antes do desencarne. Só que pela perturbação mental que ele estava, ele não percebia. E no momento que ele se coloca, né, assim, se curva, e agora eu quero sair desse estado, a luz chega, essa bendita caridade que está ali sempre, mas assim, não se preocupa com o tempo. E essa obra, Saúde, que foi psicografada por João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Eu achei essa figura de Miramês, né? E nas pesquisas que eu fiz na internet, ele era espanhol e veio para o Brasil
E ele sempre quis ajudar, ele era amigo do rei Filipe, e o rei Filipe queria que ele viesse, porque ele também insistiu, chegou no Maranhão em 1649. O rei Filipe sabia que ele tinha umas falhas para o rei Filipe, né, porque ele queria ajudar, ele não queria guerra, ele não queria violência. E ele chegou aqui e foi um grande defensor dos índios e dos negros. Então, assim, ele está na nossa pátria desde o momento da colonização do Brasil. E tem um amor imenso pela pátria e está por aqui ajudando nós ainda, como todos esses outros espíritos de escola. Então, o Miramês fala que o nosso corpo é um acervo de vidas que se manifesta como um todo, na organização de um instrumento para o espírito imortal. Então, é um acervo de vidas que se manifesta como um todo, porque é claro que dentro de nós tem as células. A célula é uma partícula viva, né? E que há uma engrenagem entre elas. E olha, conhecer a si mesmo é passo firme na aquisição da harmonia de todos os corpos que revestem a alma na grande jornada eterna. Porque às vezes a gente é um gatinho e se acha um leão, né? E quando ele fala assim, na harmonia de todos os corpos, a gente fez um estudo aqui no grupo da segunda-feira sobre meditação. Então veio uma amiga, a Daniela, e ela faz meditação. Porque Joana de Ângeles puxa muito, sabe? Para a gente saber meditar. E ela trouxe essa imagem aqui que ajudou bastante a gente. Porque ó, quando ele fala ali nos corpos, né? São vários corpos. Então assim, tem o nosso corpo físico. Aí assim, olha, começa onde? O primeiro corpo, o corpo 1 é o Atma, a essência, é o espírito, né? Aí o segundo corpo é o corpo búdico, que eles chamam lá, né, no espiritualismo, o corpo búdico, que é onde existem que estão impregnados os arquivos, que eles chamam do déjà vu, sabe aquela, assim, a gente passa por um lugar e a gente tem aquela sensação que já viveu aquilo, esse é o déjà vu, está nesse corpo. O corpo 3 é o mental superior. Ele é o filtro de todas as lembranças que são necessárias. Aí tem o corpo mental inferior, que é o nosso ego. Aí tem o corpo 5, que é o corpo emocional, o perispírito ou o corpo astral. Uma dessas formas aí que a gente ouve. O corpo 6 é o duplo etérico, onde estão os chakras, o nosso corpo vital e o corpo físico. Então, quando ele fala aqui atrás, né, que conhecer a si mesmo é passo firme na aquisição da harmonia de todos os corpos que revestem a alma na grande jornada eterna. Porque muitas vezes a gente está com uma depressão que seja. Mas é assim, ela é provocada por alguma questão emocional. Então, o tratamento tem que atingir esse corpo 5, esse corpo emocional, sabe? Algumas vezes, e a maioria das vezes, né, nós nos achamos, mas não somos, né? Mas o ego é aquele governador que ele quer ser o presidente. Então, ele se acha mais do que ele deve. Ele é um excelente gerente, mas quem domina tudo é o self, né? O nosso espírito. Então, enquanto ele está em desarmonia, a gente também fica se achando e acarreta algumas doenças. Aí, se o problema é o nosso ego, nós temos que fazer essa viagem interior. Muitas vezes nós precisamos de um psicólogo, de uma terapia para nos ajudar. Então, se a gente entende que tem vários corpos e vários corpos precisam, assim, às vezes é mais profundo. Geralmente a terapêutica homeopática, a acupuntura trabalha muito os centros energéticos, os chakras, né? Então ela trabalha muito aqui no duplo etérico, então vai trabalhando nessas essências. E enquanto que a medicina comum, a alopatia, ela atinge muito só o nosso físico, mas hoje há uma área muito grande da medicina trabalhando com a psicossomática. Então quando ele fala, é isso aí, tá? E aí ele começa a fazer uma chamada pra gente
sobre os vários elementos da natureza que estão ao nosso alcance e que a gente até despreza, porque nessa vida corrida a gente não percebe. Então ele começa a chamar a atenção para o ar que nós respiramos. Ele fala que o ar cintila em torno da Terra em movimentos variados e prende em seu comportamento luzes de determinadas variedades, servindo como veículo de vida a todas as criaturas do mundo. As estrelas, ele é tão poético, né? As estrelas despejam nos braços intermináveis do vento um magnetismo estelar que fortifica com outros elementos doados pela natureza. O oxigênio, regulado pela expressão divina, movimenta-se nas ondulações das moléculas a distribuir alegria como purificador do sangue e abrindo caminho ao energismo espiritual que vibra em todos os departamentos da criação de Deus. Então o ar que está aí na natureza, né, disponível para todos nós, e o que a gente tem que fazer? Apenas respirar, né? Mas vocês notaram que quando a gente está nessa vida corrida, como é que a gente respira? Né? Só fica aqui, né? Sabe? Então, se a gente começar a fazer um exercício, né? Aí os espiritualistas ganham de nós, porque eles trabalham a prática da respiração. Se você vai estudar hipnose, também trabalha a respiração, né? Essa colega fez com a gente na segunda passada uma técnica de meditação de 1 minuto. Só com a respiração, a gente fixando em torno da respiração. Prestar atenção na nossa respiração, fechar os olhos. Por quê? Porque daí a gente se centra no aqui e no agora. Sabe? A gente fica no momento exato, porque a gente perde muito tempo pensando no passado ou no futuro. 2 tempos, né? Que um não existe ainda e o outro já passou. E aí a gente fica preso em uma dessas situações, enquanto que a gente precisa viver esse momento. O ar que respirais é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele poderá ser enriquecido pelo modo que pensais, ou tornar-se um instrumento de suicídio lento, se desprezais os meios de purificação da mente. O pensamento elevado é a chave de luz da valorização daquilo que respirais em todos os segundos. Então, no momento da nossa respiração, e é claro que a respiração ela é automática, se a gente para de respirar, a coisa se complica, né? Mas nos momentos que nós estamos parados, centrados na nossa respiração, vamos respirar e vamos absorver essa luz, esses fluidos salutares, esse exercício aí que a gente faz quando a gente começa, que já dá uma pausa na mente, já dá uma pacificada, né? O mais seguro alimento para todos os vossos corpos, olha, tá? Então aqueles corpos lá que nós vimos, o ar é o mais seguro alimento para todos eles e entra pelas nossas narinas, festeja em todos os nossos meridianos e fortifica todos os centros de força, capacitando a alma para os grandes ideais, né? A gente vê quando vai estudar aí os chakras, né, que existe uma lei de harmonia. Então existe o coronário, frontal, cardíaco, o esplênico, o solar, o básico. Então assim, eles todos vão se alinhando, que isso é o que a gente viu ali atrás, que está no duplo etérico. Se desejais, olha o que dá para fazer com o ar. Se desejais ajudar a quem anda convosco no caminho, de modo que o silêncio seja o denominador comum, usai a vossa mente na criatividade, visualizando energias espirituais envolvidas no ar que o vosso companheiro possa respirar e respirar com ele essas bênçãos de Deus, sem esquecer a alegria e o amor. Esse exercício vos colocará acima de todas as inferioridades e passa a ser um sol fecundante, onde a saúde será o clima mais agradável e o bem-estar o ambiente de alegria. Vocês já pararam para pensar que a gente pode fazer isso, né? Ficar quieto, tá com alguém, porque geralmente quando alguém está, ainda mais quando é alguém muito chegado a nós e está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento,
a gente fica tão ansioso, né? E daí dele mandar no grupo espírita, oração por fulano, né? Mas assim, a gente está do lado dele e às vezes a gente acha que é só falando que se resolve, mas muitas vezes é o silêncio, é estar lado a lado, vamos mentalizar, vamos jogar, principalmente quando a pessoa está dormindo, então, né, naquele momento ali a gente pode pegar, fazer essa prece, fazer esse exercício respiratório. Se os homens pudessem ver o quanto respiram de impurezas e miasmas de toda ordem, os miasmas são todos aqueles agentes, sabe, aqueles micróbiozinhos que ficam ali querendo pegar a gente, de toda ordem, transportados pelo ar para todas as células do seu organismo, procurariam outros recursos para ajudar esse grande mensageiro do amor e da vida, doador comum a toda a casa planetária. Tem um livro que se chama O Semeador de Estrelas. Esse livro é uma biografia de Divaldo Pereira Franco, escrito por Sueli Caldas Schubert. Então, ele conta que ele foi, eu não lembro agora o nome do país, se o Silvio não lembrar me fala, que é aqui na América Central. Então tinha o deus Huracan, e ele foi fazer uma palestra num palácio de cristal. Ele achava que era um palácio, na verdade era um galpãozão de essas telhas de zinco, né? Então por isso que eles chamavam de cristal, porque reluzia. Oi? Guatemala. Na Guatemala, isso aí. Então, lá o Divaldo fez a palestra, diz que choveu tanto, mas choveu tanto na hora. O Divaldo teve que descer do carro, não dava mais para ir de carro, se molhou até a cintura para chegar lá. Aí daqui a pouco chovia, cortava o som, sabe? Mas foi uma turma muito grande, tinha uma senhora que ela era da comunidade indígena, né? E ela foi, porque ela avisou todas as comunidades que ele viria e que ali eles receberiam cura e tal. É bem legal ler isso aí. Mas onde é que eu quero chegar? Depois de todos esses transtornos, daí quando chegou no final, esse deus Huracan apareceu, né? E houve tudo que precisava ver lá. Aí Joana aparece e o Divaldo fala: pena que choveu tanto, minha irmã. E ela, como sempre, cala-te, Divaldo, porque é sempre assim que ela trata ele, né? Cala-te, você não sabe de nada. Essa chuva foi para limpar os miasmas dessa região que está sobre guerrilha e tal. Então, olha a ação da natureza, dos elementais, né? Assim, da importância dessa limpeza, desses miasmas, para que aquela comunidade pudesse sobreviver aquilo lá. Então, quando eu li esses miasmas, eu lembrei do Huracan. Você falou que o Deus chamava Huracan? Huracan é furacão, né, em espanhol. Mas é o nome que eles dão. A pior de todas as imundícies conduzidas à atmosfera é o lixo mental. A falta de educação da mente é responsável por quase todas as enfermidades que surgem no campo da carne. A troca de elementos corrosivos entre os seres humanos que desconhecem o Evangelho pela vivência. Evangelho pela vivência. Não é conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, carregar embaixo do braço, né? O Alberto fala que tem gente que é o Evangelho axilar, né? Ele está embaixo do braço e ali ele fica. Mas o Evangelho pela vivência, praticar o que o Evangelho diz, né? Gandhi já dizia que se aqueles ingleses praticassem o que estava naquele livro, não precisava mais nada, né? Só o Sermão do Monte ali era tudo. Como é que eles leem e não veem isso? Então, a troca de elementos corrosivos entre os seres humanos que desconhecem o Evangelho pela vivência é feita também pelo ar que respiram. Cooperai com as poderosas mentes encarregadas da purificação do ar, procurando modificar a vossa atmosfera psíquica. Sabe? Então quando chega um e começa a bombardear e falar e tal, sai de perto, muda. Se cada um de nós mudar a nossa atmosfera psíquica,
a gente consegue ir modificando o nosso planeta. Essa essência que sopra em todas as latitudes da casa terrena é movida, tornamos a falar, por inteligências superiores que desejam atender as criaturas. Tendem, porém, com mais eficiência a quem sabe pedir. Pedi e obtereis, né? Visto ser aquele o que oferece melhores condições de ser ajudado. Aquele que está pedindo, porque o que está pedindo ele já está tomando consciência. É bom que penseis um pouco mais sobre a atmosfera que circunda a Terra em um abraço de luz para garantir a vida. Quem não medita não aprende. Quem não aprende não serve. E quem não serve deixa de cumprir o dever. O servir não presta, tá? É servir servindo, fazendo algo. Então daí ele parte para a água. Falou um monte sobre o elemento ar, né, que está disponível para nós. Agora entra na água. A água, no conjunto dos seus valores, ela é uma panaceia sob modo divina, que corresponde a todos os anseios de equilíbrio orgânico e psíquico por existirem muitas dimensões. Do que o nosso corpo é feito? 80% nós somos água. E daí a medicina fala pra gente, 2 litros de água por dia. A gente toma, né? Sabe? A cura pela água. Quando beberdes a água, não vos esqueçais da parcela divina que vibra dentro dela em expressão de luz. Ela guarda no seu aconchego a força que restaura e harmoniza todo o mundo celular. Desata a energia em todos os campos do metabolismo e desobstrui inumeráveis caminhos no mundo da carne para o desafogo orgânico dos restos imprestáveis para a forma física, porém aproveitáveis pela natureza em outros empreendimentos de valores indescritíveis. Então a água entra e harmoniza tudo, aquilo que a gente acha que não serve para nós, é jogado no ambiente, para o ambiente serve. Os rios que riscam toda a terra, em todas as direções, têm a sagrada missão de saciar a sede e a grande tarefa de higienização das criaturas. E não é somente limpar a finalidade. O seu engenhoso trabalho está na doação de um tipo de magnetismo altamente compensador, que recebe onde nasce de mãos angélicas incansáveis no serviço de caridade e na irradiação do amor. E a gente para pensar, né, no rio, quando a água é formada, a energia que vem. Olha, ele está falando do ar, né, que vem lá das estrelas, está falando desse magnetismo que a gente recebe. Infelizmente, as águas mais pobres são as que se repartem nas grandes metrópoles, onde as mãos dos homens acrescentam elementos incompatíveis com a harmonia do complexo humano e que desajustam igualmente alguns corpos no mundo das antiformas. Então ele dá uma dica aqui pra gente, que é necessário que todos compreendam que as águas precisam do beijo fortificante da atmosfera pura e nesta simbiose os dois se valorizam. Sabe o que é o beijo fortificante da atmosfera na água? É isso aqui, eu tentei pegar uma imagem, mas assim, sabe? Pega num copo, põe água, faz essa mistura assim, ó, joga água um no outro, para fazer essa mistura da água com o ar, para tirar um pouco dessas impurezas. Então assim, né, encher ela dessa energia. E daí ele começa a falar da luz. A luz, ela verte das esferas resplandecentes a luz da vida, banhando a terra em todas as direções, com a energia que desperta as sementes onde algo deve nascer para as belezas imortais. Olha que lindo, né? O ar, a água, a luz, que está disponível todo santo dia para nós, né? O dia que a gente não tem a luz, a gente tem a água, né? Pelo menos. A luz, ela viaja pelo infinito, fora do processo habitual das leis humanas. Avança em uma viagem vertiginosa,
doando luzes e recebendo energia, distribuindo alegria e recolhendo vida, manifestando esperança e estabelecendo felicidade no grande jardim de Deus. A medicina do futuro irá se preocupar com a harmonia do conjunto e não mais adormecer um órgão para que não cause mais distúrbios. Olha só, 1984, né? Ele está falando isso, né? Nem extrair partes do corpo para eliminar os efeitos nocivos de certas reações. Deverá procurar a causa dos males surgidos em qualquer ponto do campo biológico. O soma, né, o corpo, trabalha em completa ressonância com o universo. Um e outro são a mesma coisa, e Deus a fonte de todas as luzes que sustentam a criação. E isso a medicina já está evoluindo muito, né? Gente, tratamento com laser. O que é um laser, né, engenheiro? A luz, né? Eu sou dentista, eu tenho um aparelhinho de laser lá no consultório, comprei para fazer acupuntura e no fim faço outras coisas, né? Então, herpes, afta, e eu só atendo criança, né? Então, uma vez que você coloca aquela luzinha na boquinha deles e eles sentem que alivia, quando o fulaninho tá com alguma dor, a mãe já tá me ligando porque eles estão lá, que eu quero ir lá na tia Suzy para pôr aquela luzinha. E eles acham o máximo pôr um óculos verdão, né? E colocar. Mas assim, melhora. Aí ontem o meu filho estava lá com uma afta na bochecha e assim, mãe, e eu vou levar o laser. Daí eu trouxe o laser. Tô pensando bem, não sei se eu quero. Por quê? Porque a minha imunidade precisa dar conta. Eu falei, mas o laser chega mais rápido que a sua imunidade. Vai querer ou não? Daí peguei e apliquei o laser. No outro dia eu falei, e aí? Tô bem melhor. Falei, tá melhor que a tua imunidade só. Mas eu falei assim, veja, você está focando como se fosse um medicamento. E na verdade é. Mas olha que ponto nós já estamos checando, né? É uma luz que a gente faz a aplicação e um ciclo que leva às vezes 15 dias, está reduzindo bastante. Mas se a gente lê as cirurgias que estão sendo feitas hoje em dia também, que estão usando desses benefícios aí. Então isso que eles preveem lá na década de 80, nós já estamos vivendo. E quem sabe, né, com todos esses estudos, muitas partes do corpo humano deverão deixar de ser amputadas e regeneradas, né? Tem muito que a medicina está evoluindo. A panaceia espiritual, que serve e cura todos os tipos de enfermidades que conheceis, restaura o equilíbrio de todos os corpos e suaviza as emoções, enriquecendo-as de sorte a sentir a existência da felicidade. A chave de todas essas ciências que surgem e existem na Terra é Cristo. Quem não passar por Ele não acertará o caminho, esquece a vida e desconhece a verdade. Deus verdadeiramente é amor e amor é luz. Então a luz é mais profunda, porque a luz é o amor de Cristo, é o amor divino. Então, falamos do ar, da água, da luz. Agora ele começa a falar do ambiente que nascemos, o nosso lar. Nasceste em um lar porque antes fostes orientado a ele, na conjuntura das forças que dirigem os destinos. Então não tem essa, né? Emmanuel fala que ninguém erra de berço. Por incrível que pareça, mesmo aqueles que falam, eu não devia ter nascido aqui, eu não tenho nada a ver com essa família, tem, alguma coisa tem a ver. Porque a lei de afinidade, e a lei de afinidade e sintonia, não, assim, energia, tá? Não é só lei de amor, tá? A lei da desventura, do ódio também atrai, porque tem uma palestra bem bacana do Raul Teixeira, que ele fala da sintonia espiritual, livre-arbítrio e sintonia espiritual. E ele diz que essas emoções de ódio de uma pessoa contra a outra, nós criamos
buracos emocionais. Sabe? Então fica criado um buraco em mim e um buraco em você. Brigou comigo, se ferrou, seu filho. Porque o que acontece? Parte da minha energia vai para ele e parte da energia dele vem para mim. E enquanto a gente não resolver isso, a gente não se desvincula. Então, a gente no laço e no lar, que nós fomos orientados a ele nesse lar. Tá? Muitas vezes, com o nosso, onde nós ainda estamos, talvez nós não temos muita opção de escolha, né? Então, nós somos orientados. Alguém endossa a nossa encarnação e nos coloca aqui no meio dessa família, porque nós precisamos progredir. E muitas vezes essa família está fazendo um favor de nos aceitar, né? Então, aonde nos afeiçoamos, temos algo de nós e que nos chama desde os fatos do passado distante até profundas afinidades que nos levam a grandes realizações. Compete a nós outros entendermos o ambiente em que nascemos e fazermos o melhor ao nosso alcance, para que o amanhã não se esqueça de nós com os frutos, filhos das sementes que deixamos por amor no jardim do lar. Então, sabe aquela frase que eu tenho que florescer onde Deus me plantou? Então, se eu fui colocada nesse lar, algum motivo tem, algum motivo de afinidade. E mesmo que essa afinidade não seja amorosidade, seja o meu tropeço, a minha dificuldade, algum motivo eu tenho para estar nesse lar. Então compete a nós entendermos o ambiente que nós nascemos e fazermos o melhor ao nosso alcance. Depende de nós, para que o amanhã não se esqueça de nós. Tá? Talvez o que se plante hoje, você não colhe hoje, mas lá na frente você vai colher. Você vai colher porque são as sementes que você plantou naquele lar. Talvez não seja nem com esses que estão à nossa volta, mas os frutos virão. O espírito, ele não vive de heranças. O que a lei universal nos faculta herdar são os atributos de Deus. Dá para entender essa frase? Que o espírito, ele não vive de heranças. O espírito, ele é único. O que a lei universal nos faculta herdar são os atributos de Deus. Não obstante, andamos nas sendas evolutivas em grupos afins. E por vezes renascemos em um lar terreno com as mesmas tendências dos que nos receberam, por amor à causa da grande fraternidade. Geralmente é em grupo que nós andamos. Assim, não é uma existência isolada. Nós temos os nossos amores e os nossos comparsas que estão conosco. Então a gente evolui em grupo. Por isso que se fala, sabe? Que ir para um mosteiro para encontrar a paz é uma experiência, não pode ser a vivência eterna. Porque a gente só evolui em sociedade, em grupamentos. Herdamos o que nós precisamos nos caminhos do aprendizado. Já nas leis biológicas, as tendências são mais fortes. Nascemos de uma linhagem predispostos a sofrer as mesmas enfermidades que os nossos ancestrais gravaram nos genes, e por linhas invisíveis somos colocados, espíritos e genes, nos mesmos caminhos. Porém, espírito é espírito. Podem remover alguns ou todos os obstáculos que poderão surgir na pauta dos acontecimentos delineados pelo karma. E aqui que é delicioso ser espírita, né? Por quê? Porque a gente fala da genética, né? Que aquela família tem uma predisposição a problema cardíaco, outra tem predisposição a problemas respiratórios, outros, um gene lá, né, que predispõe ao câncer. A Angelina Jolie lá, né, tirou todo o seio porque na família dela tem, e é maligno e tal, né. Aí o que acontece? Essa é a genética. Mas assim, nós somos espíritos, viemos dessa família que tem essa predisposição. Por quê?
Porque está impresso, né, nessa família esses genes que os ancestrais gravaram nos genes. E muitas vezes o nosso bisavô somos nós mesmos, né? Na doutrina espírita, muitas vezes o nosso tataravô, nosso bisavô, somos nós reencarnados. E é claro que nós estamos trazendo o gene, não é? Porque quando nós vivemos às vezes um sentimento de ódio muito forte, a gente vai lesionando o nosso perispírito. Vai ali, ó, o corpo que reveste o espírito está com uma mancha. Aí, quando a gente reencarna, a gente traz aquela manchinha. Agora, o que ele fala aqui, ó? Que podem remover alguns ou todos os obstáculos que poderão surgir na pauta dos acontecimentos delineados pelo karma. Ele está dizendo aqui que conforme a nossa conduta, a nossa vivência, não é porque nós estamos numa família de cardíacos que nós seremos cardíacos. Não é porque toda essa família tem câncer que nós vamos ter câncer. A não ser que essa pauta foi escolhida por nós. Mas e mesmo, né? O Raul fala nessa palestra que às vezes era para o cara ter um problema cardíaco violento e de repente ele tem algum distúrbio leve. Ele pode amenizar esse karma ou pode nem ter. Então, assim, não é porque a genética está ali. Então, daí a gente também tem que trabalhar esses elementos, né? O ar, a água, a luz, os nossos pensamentos direcionando tudo isso. Vós sois o que desejais ser, dentro daquilo que já alcançastes na lei natural do despertar universal, espiritual. Podeis modificar muita coisa no roteiro da vossa existência, porque a vida feliz pertence ao saber e a quem aprendeu a amar. O amor cobre a multidão dos pecados, né? Então, pelo amor, sabe? Vai fazer um voluntariado, vai trabalhar, vai dedicar a sua vida a outras pessoas, sai dessa furna que você se encontra. Então, assim, existem maneiras da gente quitar os nossos débitos, que não só o sofrimento do corpo físico. Podeis modificar muita coisa no roteiro da vossa existência. Deveis e podeis dominar o ambiente em que vives. Não um domínio na expressão comum do termo, mas uma libertação conquistada pelo conhecimento da verdade. Ó, podeis dominar o ambiente em que viveis, né? Você está vivendo com uma pessoa ali que a gente já sabe que ela não é fácil, mas nós também muitas vezes não somos fáceis. Aí assim, a gente pode escolher como é que vai viver, né? Eu tinha uma colega de faculdade que ela, gente do céu, ela incomodava todo mundo, sabe? Aí eu tinha um colega da faculdade que tirava ela de letra, sabe? Porque aonde ela chegava, ela tinha o poder de irritar. Porque todos nós tínhamos um coleguismo entre nós, né? Por favor, fulano, você pode fazer isso? Ela chegava e já falava assim, fulano faça isso, fulano faça aquilo. Imagina jovem convivendo com jovem assim, né? Aí ela chegava com o Zé Ricardo e falava assim, Zé Ricardo! Ele falava, fala simpática. Ele desarmava a mulher, sabe? Assim, foi a saída que ele encontrou. Aí ela olhava pra ele e começava a rir, né? Coisa que a gente se irritava só do jeito dela falar com a gente, ele desarmava e não fala simpática, né? Então assim, a gente pode fazer diferente, né? O ar da vossa residência pode estar carregado de forças sutis geradas pelo amor puro, ou empestado de magnetismo inferior que pode fazer sofrer todos os familiares. E olha aqui, as crianças são as mais atingidas devido à sua ainda recente formação biológica e à precária união entre o espírito e o corpo. O processo reencarnatório ainda não foi totalmente estabelecido, ainda é frágil essa união e ainda está num ambiente pestilento. Claro que as crianças vão ser as mais vulneráveis. Podeis fazer muito pelos vossos familiares se o vosso comportamento corresponder à vossa consciência em Cristo.
E aqui vai a dica, né, do espiritismo, né? Quando a gente vem na casa, vem para o atendimento, todo mundo, água fluidificada, toma um passe e o quê? Evangelho no lar. O evangelho no lar é lição de casa. E às vezes a gente fica muito chateado porque vai fazer o evangelho e ninguém acompanha a gente, né? Mas assim, ninguém fisicamente acompanha a gente. Mas nesse momento que você abre as portas para Jesus entrar no seu lar, um dia instituído na semana, Jesus vem no nosso lar nos visitar. Os nossos amigos, os nossos entes queridos que partiram e que velam por nós, eles estão velando. Então assim, não tem importância que faça sozinho. Faz. Que um dia você consegue companhia, mesmo que leve alguns anos. Mas aí a gente consegue companhia. E também se não conseguir, não tem importância, a gente está fazendo a nossa parte. Se a vossa casa não conhece a discórdia, não vive em lamentações, alegra-se com a virtude e está sempre disposta ao perdão, certamente que o amor e a alegria formam a atmosfera reinante dentro dela. A água que bebeis e os alimentos que tendes em casa estão impregnados desses fluidos de luz, que se multiplicam em saúde para todos os que convivem convosco. Se ainda não conquistaste um ambiente ideal para viver em paz, começai hoje, meu filho, que os espíritos encarregados dessa harmonia vos ajudarão em todos os vossos esforços e algum dia colhereis os frutos do vosso empenho. Tá? Então, vamos pensar a respeito disso, né? Como a gente agradecer pelo ar que a gente respira, e quando a gente respirar, que não seja só esse movimento involuntário, mas prestar atenção no ar, para que junto com ele venham todas essas energias de limpeza no nosso organismo, essa água que a gente ingere, que ela possa passar, liberar todas as células que não servem mais ao nosso corpo, deixar penetrar a luz. A gente pode fazer uma visualização terapêutica, tem na internet, o Divaldo faz, então tem a viagem interior, tem saúde e tem a saúde 2, e tem outras visualizações, mas visualizações terapêuticas é uma técnica meio que de meditação, mas na verdade você está sentado, está acordado, não está assim, ela é guiada, né? Então com a voz dele, e é legal a gente fazer, porque o Divaldo, ele esteve muito doente, ele teve com problema cardíaco, e ele ficou ali, sabe, tipo, desencarna, não desencarna, né? E ele pedia que ele não queria partir, e ele meio que foi assim, não estava mais, a situação dele estava muito crítica. Então ele disse que ele começou a colocar em prática essas visualizações terapêuticas. E o que é visualização? Na verdade, você imagina uma luz branca entrando no topo da tua cabeça, essa luz vai chegando, então assim, você faz aquele teu momento de meditação, faz uma oração, e daí você fecha os olhos, né? E faz essa luz entrar pela cabeça, daí ela vai percorrendo o cérebro, ela vai varrendo todo o cérebro de todas as células defeituosas, vai liberando, aí essa luz vai passando pelo nosso corpo, chega na nossa garganta, porque a gente vai jogando todos os nossos chakras, chega no nosso coração, e ela vai varrendo, vai limpando. Então a gente faz isso daí, que assim, o que é essa luz? É a luz que vem do alto, a luz do nosso Pai, que vem ao nosso encontro, porque nós estamos pedindo que ela venha para fazer essa limpeza de todo o nosso corpo. Então essa visualização nós podemos fazer sempre, tá? Junto com a oração, porque o Miramês fala que a primeira forma de fazer a meditação é a oração. Então assim, né? Entra num lugar à parte do teu coração. Então não importa se tenha pessoas em volta, mas fique em paz, em silêncio com você mesmo que esteja nessa multidão. E faz essa oração,
silencia. Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida, que nessa hora que você se isola e você deixa Jesus entrar no seu coração e na sua vida, Ele quer fazer parte disso, Ele quer fazer parte de nós. Então a gente consegue fazer essa transmutação. E assim, é um exercício, é 1 minuto por vez, tá? Então a gente vai ficando.